Os países que vão dominar o mundo são os países que têm água, energia, comida e terra. São exatamente esses países. Ou seja, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, né? Emirados Árabes, China, Índia, praticamente o BRICS todos, mais os Estados Unidos, né? São países aí que são no topo assim da lista dos que vão dominar o mundo no futuro, entendeu? Porque o mundo está totalmente estranho e pode sim causar uma crise mundial de crédito ou de qualquer outro tipo de crise, mas quem se sustenta, quem mantém a força são os países que têm esses princípios que eu já... Então vamos à notícia aqui super importante. China está acumulando mais da metade dos alimentos no mundo. O resultado desse movimento de compras veio em forma de inflação mundial. A China vai controlar 69% de reservas de milho de todo o mundo já no primeiro semestre de 2020, além de 60% das reservas de arroz e 51% do trigo. As projeções são do SDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, segundo o qual esse acúmulo aumentou em cerca de 20 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Considerando que as afirmações vieram do maior adversário dos chineses, a informação que poderia ter um viés suspeito. No entanto, a fome, em aspas, né, do gigante asiático é comprovado por declarações vindas do próprio governo comunista. Aspas aqui. A China detém atualmente um estoque de alimentos em níveis historicamente altos e consegue responder a uma demanda equivalente a um ano e meio, afirmou no último mês de novembro em Yunnan, responsável pelo Departamento de Cereais da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas de Pequim. Apenas em 2020, a China gastou 98 bilhões de dólares em exportações de alimentos, de acordo com os dados da Administração Geral e Alfandegária do país asiático. De janeiro a setembro de 2021, Pequim reforçou as suas reservas nos maiores níveis desde 2016, comprando mais soja, milho e trigo entre 2 a 12 vezes mais que o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. O resultado desse acúmulo de reserva veio em forma de inflação, segundo os dados da Agência para a Alimentação e Agricultura da ONU. Os preços dos alimentos pararam 30% no ano em todo o mundo. Em novembro, o Índice Alimentar das Nações Unidas voltou a registrar um novo máximo de 10 anos. A acumulação da China, em aspas, é uma das razões para o aumento dos preços, afirmou Akio Shibata, presidente do Instituto de Investigação de Recursos Naturais de Toshiji, em entrevista à Nikkei Ásia. Então, galera, estamos observando aí que a China está cada vez mais aumentando sua participações em commodities e também aumentando suas participações em terras, né, no mundo todo, tanto no Brasil, né, tanto na África, tanto no resto do mundo, justamente porque eles entenderam que o futuro, sim, são de países que têm energia, são de países que controlam também a questão da comida, são países que controlam terra, são países que controlam praticamente todas essas porções aí que sustentam um país, que faz um país ficar literalmente forte e sair de crises cada vez mais fortes, entendeu? Outra pessoa, né, que tem seus tentáculos em todos os governos do mundo, praticamente, que é muito influente, né, que também faz várias previsões que acabam sendo acertadas de uma forma assim estranha, né, porque ele tem muito poder, ele consegue exercer o poder das suas ideias, que é Bill Gates. Bill Gates também está nessa empreitada aí de querer energia, de querer comida, de querer praticamente também os governos serem forçados a comprar os seus produtos. Então vamos à notícia. Por que Bill Gates está comprando tantas propriedades rurais? Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo, autor americano e fundador da maior e mais valiosa empresa de software do planeta. Tantos títulos assim parecem não ter sido suficientes para Bill Gates, um dos maiores nomes da história da computação. Isso porque no ano passado, o bilionário foi considerado o maior proprietário privado de propriedades rurais dos Estados Unidos. Apesar de inusitado, tanto investimento não parece ter sido simplesmente um capricho para gastar dinheiro. Sabe o motivo para os grandes investimentos de Bill Gates em fazendas americanas? Propriedades rurais nos Estados Unidos. As propriedades rurais nos Estados Unidos se tornaram uma preocupação de vários estudiosos nos anos mais recentes. Além do crescimento das propriedades adquiridas por Gates, o preço dessas áreas cresceu exponencialmente dos anos 90 para cá. Além do preço, que possibilita apenas pessoas com muito poder aquisitivo possam ir, a compra massiva dessas terras cria uma concorrência desleal para pequenos e médios agricultores no geral. A realidade dessas pessoas é a de quem passou a vida inteira cultivando trabalho no campo, possuem ativos, mas não têm dinheiro e por isso acabam vendendo suas terras para investidores muito ricos. Bill Gates. Como está o bilionário da Microsoft atualmente? Bill Gates saiu do cargo de CEO da Microsoft em 2000, 25 anos após fundar a empresa com Paul Allen. Depois do escândalo envolvendo a funcionária, ele afirmou que desejava dedicar mais tempo às suas atividades filantrópicas, e é o que tem feito. Mesmo após o divórcio, ele e sua ex-esposa têm trabalhado juntos na Fundação Bill e Melinda Gates.
Uma das suas iniciativas que se insere no campo da filantropia e solidariedade é o financiamento de um vaso sanitário que não utiliza água nem esgoto e ainda é capaz de transformar dejetos em fertilizantes. O projeto foi exibido em 2018 em um evento na China. Mais recentemente, em 2021, o executivo se encontra entre as 10 pessoas mais ricas do mundo. Anunciou a construção de um reator nuclear de $1 bilhão em parceria com Warren Buffett, dono da companhia de energia Pacific Corp. Então, gente, essa é um tipo de investimento, um tipo de empresa, um serviço, né, que vai ser ofertado provavelmente no futuro. O próprio CEO da empresa fala que daqui a uns 7 anos isso pode estar se tornando realidade, que é o reator nuclear. Ele está transmitindo aí energia para a casa das pessoas no mundo, né? E o que eu vejo qual é o plano do Bill Gates, como ele fez também com as vacinas, né? Ele entra em sociedade num negócio, entre aspas, inovador. Muita gente já está questionando isso daí, muita gente mesmo, falando que a eficácia muito provavelmente pode ser o mesmo de outros métodos mais tradicionais e ainda pode ser mais perigoso do que os métodos tradicionais de transmitir energia. E o que ele pode estar sendo feito pelas cortinas aí? Obrigar o governo a comprar esse tipo de energia dele, né? Da empresa dele, ele se transformar aí também no monopólio da energia no mundo, entendeu? E a partir daí, ir controlando os governos. Isso é muito perigoso. Isso a gente também tem que ficar muito atento. E também com a segurança da vida das pessoas, entendeu? E também a gente tem que lembrar de que esse tipo de energia, que vai falar que é sustentável, né? Tá na Agenda 2030 da ONU. Por fim, em janeiro de 2022, Gates anunciou que a Fundação Bill e Melinda Gates, junto de outras instituições, fez uma doação para a Coalizão de Inovação e Preparação de Epidemias, CEP. O bilionário afirmou estar preocupado com futuras pandemias e buscou investir no projeto da CEP, que deseja levantar $3,5 bilhões para conseguir desenvolver novas vacinas em até 100 dias. Então, galera, o que é perigoso nisso daí? Lembramos que é um cara que avisou sobre pandemia no passado e acabou se concretizando nesse pandemônio, né, que acabou acontecendo no mundo inteiro. Né? Restrições de liberdades, empresas sendo fechadas, muita opressão, né, no mundo inteiro. Isso foi no mundo inteiro, não teve um país que não passou por isso. Isso foi uma tristeza, entendeu? E cada vez mais que uma crise nesse nível, as pessoas ficam mais pobres, as pessoas ficam com menos liberdade, o governo ganha mais poder em cima das pessoas. E uma pessoa só, muito poder e muita influência nos governos do mundo inteiro, falar que afirma, não falar só, ele afirma mesmo que vai ter novas epidemias, é muito preocupante. Principalmente quando ele está injetando dinheiro com o objetivo de investimento. E todo investimento, o empresário, o investidor, ele entra com o objetivo de retorno. E qual o tipo de retorno que ele está querendo? Além disso, a matéria comenta de que, né, os hectares, cada ano que passa, eles vão ficando mais caros, né? Justamente também por causa do bilionário Bill Gates, que está investindo também nas propriedades. E com certeza ele deve estar utilizando dinheiro de banco para isso, talvez dinheiro até do governo, do Banco Central, alguma espécie desse sentido. E cada vez mais que entra dinheiro na economia no sentido de crédito, faz com que aconteça a inflação. Por quê? Uma vez que o crédito entra na economia, ele está dentro de um banco e o banco empresta para as pessoas, entendeu? E essa pessoa pega esse empréstimo, coloca na economia sabendo que esse dinheiro ele não existe e vai indo e vira um efeito cascata de inflação. E qual a consequência disso, galera? A consequência é de que só os grandes ricos, os metas capitalistas. O que é um metacapitalista? O metacapitalista é aquele cara que está sempre em relação com o governo para sempre se enriquecer mais e combater a concorrência, entendeu? Ou seja, ele utiliza as suas amizades, as suas influências dentro do governo para proteger sua riqueza e combater a concorrência e para que ninguém fique mais rico que ele, entendeu? Temos também a informação de que a Fundação Bill e Melinda Gates, em 2008, subsidiou o desenvolvimento de agricultura sustentável de alto rendimento entre pequenos agricultores na África subsaariana e no sul da Ásia. Na época, a fundação investiu cerca de $306 milhões em super safras, em aspas, resistente às mudanças climáticas e vacas leiteiras de maior rendimento. Ou seja, o Bill Gates está utilizando a mesma estratégia da China, que está entrando na África. Todo mundo sabe que a África tem capacidade de ser muito maior do que já é. A África sofre de muita exploração por parte de europeus, por parte também dos Estados Unidos, entendeu? E também por parte dessas famílias de grandes empresários, né, que fazem com que a África não cresça. Mas a África tem capacidade, sim, de se tornar autônoma, de se tornar extremamente rica e bater de frente com esses países gigantes que dominam o mundo, entendeu? Tem potencial demais e eles sabem disso e justamente por isso que eles estão lá
sempre ali para manipular o jogo, financiar ditadores e não deixar que isso ocorra. Mas só que tem um ponto interessante. Como Singapura se tornou um campo neutro, né, igualzinho à Suíça, com base na Suíça, e a Suíça também é um campo neutro, tanto que as principais disputas políticas, de geopolítica, né, feita através de encontros tanto na Suíça, tanto em Singapura, estão querendo fazer em Ruanda, né? Ruanda, justamente, que é a nova Singapura aí da África, muito investimento ocidental está sendo aplicado ali em Ruanda. Ruanda, lembrando que foi um país colonizado ali pela Alemanha, posteriormente ali foi para a Bélgica, depois da Bélgica foi para a Liga das Nações, né, para ter sido controlado ali, e estranhamente foi dada a independência. Aquele episódio triste do massacre de Ruanda, que ocorreu 1 milhão de mortos, né, na base do facão em apenas 100 dias. Né? O mais estranho é justamente, apesar de todo esse movimento mundial em cima de Ruanda, colônias, tal, tudo mais, até uma entidade internacional acabou controlando Ruanda e ninguém ficou sabendo desse massacre. Posteriormente, os Estados Unidos quis fazer uma investigação, quis se juntar, tal, tudo mais, querendo ou não, se aproveitou da situação, né, para ter mais influência sobre um país africano ali que está mais aberto ao Ocidente. E isso fez com que a situação de Ruanda, né, melhorasse no sentido de cenário internacional. Entendeu, galera? Então, vamos ver, né, sobre a finalização desse vídeo, é que todo esse movimento que China está fazendo, que Estados Unidos está fazendo, e que em famílias e empresários estão fazendo, empresários interessados em proteger seus ativos, né, tal, tudo mais, interessados em ter mais influência dentro do governo, entendeu? Metacapitalistas tais e tudo mais, tem tudo a ver com o que eu já falei no começo do vídeo, né? Que é a influência através do mundo, né? Pessoas que vão controlar esses tipos de ativos, que são comida, que são energia, que são água, que são terras, é o que vão dominar o mundo no futuro, entendeu? Então, é totalmente plausível o que está acontecendo no mundo, por parte desses atores aí que estão fazendo, atrás desses objetivos, porque dominar esses ativos é dominar o poder. Mais um adendo para falar de Ruanda, como eles estão querendo, né, se inserir no mercado internacional, eles estão utilizando o sport washing. O que é o sport washing? O sport washing é uma técnica que governos utilizam em forma de marketing para limpar o seu regime. Então, Ruanda passou pelo massacre de Ruanda, governos autoritários, todo esse processo de colonialismo triste, tal, tudo mais, e ela quer limpar essa imagem. Limpar como? Através de alianças e também através de abertura ao mundo, mas também com marketing agressivo dentro do futebol. Investiu aí 35 milhões de dólares dentro do Arsenal e também fez um acordo aí com o PSG. Figuras como Davi Luiz já visitou Ruanda aí através de ações de marketing. E o Visite Ruanda está estampando aí a camisas, né, de times europeus, de times internacionais, até investimento dentro de basquete, NBA, está acontecendo, entendeu? Então, para você ver como que Ruanda está interessado em se abrir para o mundo. O sport washing não é uma coisa significativa e unicamente de Ruanda que está sendo feito. Já há muito tempo está sendo feito por Rússia, por China e também por Emirados Árabes, né? Para aquela galera ali, né, do Oriente Médio, está investindo bastante em futebol. Por quê? O futebol tem credibilidade. Tudo que você investe em futebol dá credibilidade. A empresa pode ser a mais bandida que for, mas se está ali dentro do campo, todo mundo fala assim, é uma empresa boa, é uma empresa que eu vou comprar, uma empresa que talvez também eu vou investir, entendeu? Por isso que muitas empresas investem em futebol, e futebol é um investimento caro, mas que traz muito retorno, entendeu? Então a gente observava russos como ditadores, como autoritários, perseguidores do caramba 4, né? Depois do investimento deles em times como Chelsea e outros mais, né? Dentro do mundo da bola, observamos russos como ricaços, né? Como pessoas assim que são investidoras em futebol. Os árabes também eram vistos como fundamentalistas religiosos, né? Como radicais. Depois do investimento dentro do futebol, observamos que de terno, falando francês, falando inglês, tal, tudo mais, como investidores da bola, como pessoas do mundo da cartola mesmo, entendeu? Olha a mudança de paradigma que tem em papo de 10, 20 anos, entendeu? Olha o poder que o futebol tem. Mas é isso, galera. Estou finalizando aqui meu vídeo. Vou pedir
por favor, que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês façam um comentário e que você compartilhe para o máximo de pessoas, né, esse vídeo, e que para que o meu canal seja fortalecido e siga cada vez mais e a gente consiga produzir cada vez mais vídeos de qualidade, beleza?